Agora a gente vai fazer um teste simples aqui, só para entender e ver como que o óleo dois tempos se comporta em combustíveis com diferentes porcentagens de etanol. A gente vê aí a reação do óleo dois tempos e o que acontece num combustível com diferentes porcentagens. Aqui eu tenho gasolina comum, aqui eu tenho etanol e aqui nos três vidros o que a gente vai fazer? No primeiro eu vou colocar a gasolina comum, aqui eu vou colocar a gasolina e acrescentar um pouco de etanol, e aqui a gente vai colocar o etanol puro e misturar o óleo dois tempos nos três vidros. Eu vou colocar 250 ml de líquido em cada um. E a gente vai usar a proporção de óleo que seria a 1:25, que seria 40 ml por litro. Então, 250 ml, a gente vai ter 10 ml de óleo em cada vidro. Aqui, a gente vai usar o óleo da Steel. Por quê? Esse vídeo aqui não é pra gente fazer propaganda de óleo, não é pra falar que óleo um é melhor que o outro, não é nada disso. Aqui a gente tem o da Steel e o da Lubrax. Esses dois aqui atendem a especificação API e TC. E aqui a gente também tem o Lubrax TCW3, que é para motor de polpa. A gente está usando essas duas marcas porque são as marcas que a gente encontra fácil aqui na nossa região. E eu vou usar o da Steel porque o da Steel tem corante. Ele é um vermelho, quem conhece aí, é um vermelho bem forte. Então vai ficar mais fácil para a gente visualizar. Já o da Lubrax ali, ele também atende a API TC, mas ele é incolor. A gente olhar aqui. Aí, ó, ele é bem clarinho, então a gente não consegue visualizar direito. Então a gente vai usar o da Steel. E aqui a gente vai fazer assim. Eu vou colocar 250 ml de gasolina. Aqui eu vou pôr 150 ml de gasolina. E 100 ml de etanol. Pronto. E aqui a gente vai colocar 250 ml de etanol. Aqui, como medida, a gente vai usar a tampinha do próprio vidro da Steel, que eles falam aqui que é 10 ml, para a gente usar a tampa como marca. 10 ml aqui. A gente já vê a mudança na coloração da gasolina. Aqui também dez ml. E aqui também 10 ml. Aqui a gente já consegue ver que nos três vidros a reação do óleo já foi diferente. Agora que a gente vai misturar. Aqui então a gente já vê que o óleo teve uma diluição, ele se misturou ao combustível e ficou. A gente consegue ver, a gente consegue visualizar. Aqui, onde a gente colocou o etanol,
Você vê que a coloração já fica uma coloração opaca, fica um fosco, a gente não consegue ver, não tem nitidez, diferente da gasolina. E aqui na mistura com o etanol é bem claro que não há mistura. O óleo desce e fica no fundo, enquanto o etanol fica na parte superior. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai deixar descansando um pouco essa mistura aqui, para a gente observar o que vai acontecer com os 3 vidros aí. Agora hoje é dia 23 de agosto, 11h33 da manhã. E a gente vai deixar essa mistura descansando um pouco aí. Depois a gente volta com o resultado. Bom, estamos de volta aqui então, para a gente acompanhar o resultado da nossa experiência. Hoje, dia 24 de agosto, 11h59, por volta do meio-dia já. E então a gente deixou as 3 amostras de combustível aí de um dia para o outro. Praticamente 24 horas aí. E aqui, agora a gente vai observar. Lembrando, nesse primeiro vidro a gente tinha colocado a gasolina comum misturado com o óleo. E aqui a gente vê que não aconteceu nada. Tá da mesma forma que a gente colocou ontem. A gasolina tá misturada com o óleo certinho, não tem divisão. Tá beleza, tá uma mistura uniforme. Aqui, o segundo é aquele vidro que a gente colocou etanol a mais. A gente colocou 100 ml de etanol e misturou. E aqui, na parte de baixo, a gente consegue ver a divisão. Olha, ó. O óleo está todo no fundo do vidro. Então aqui a gente não tem uma diluição perfeita. Devido à qualidade do combustível, o que aconteceu? O óleo desceu e ficou todo aqui na parte de baixo. Conforme a gente mexe aqui, a gente consegue ver a linha do óleo ali, ó. E aí, o que acontece? Qual que é o problema? O problema é que para o óleo 2 tempos funcionar, para ele realmente lubrificar o motor, a gente precisa que ele seja diluído completamente no combustível. Dessa forma que está aqui, a gente tem a separação. E as partículas de óleo, ó, estou chacoalhando aqui, vocês vão ver que ele vai subir um monte de... Ah lá, ó. O óleo completamente separado do combustível. Aí você misturou sua gasolina, colocou na tua máquina, usou um dia, beleza. Aí no outro dia você deixou ela lá, foi pegar a tua máquina, deu partida. Estava separado o combustível. E aí teu motor abre o bico. Por quê? Falta de lubrificação, falta de diluição. O óleo ele não dilui. Agora aqui, ó, deu uma misturada. A gente vê que na parte superior, olha lá, ó, as partículas de óleo. Não dilui de forma alguma. E aqui, na terceira amostra, a gente tem o etanol, que desde ontem, a hora que a gente jogou aqui, a gente já viu. Então o óleo não se mistura de forma alguma, ele fica no fundo. Então o que acontece? Se você tem um motor aí que é flex, um carro, uma moto, esse tipo de combustível aqui, você não vai nem sentir diferença. Se tem um porcentagem a mais de etanol, se não tem, você vai pôr, ele vai queimar normal, tranquilo. Agora, nos motores 2 tempos, como a lubrificação depende diretamente do óleo, que é diluído na gasolina, então, se esse óleo não se diluir corretamente, a gente tem problema de lubrificação e o motor quebra. Às vezes você, mas coloquei a quantidade de óleo certa. Mas se o combustível que você está pondo, o óleo, não tiver com as propriedades suficientes para poder fazer a diluição corretamente, você vai ter problema no motor. Porque não adianta nada
eu ter o óleo, eu ter o combustível, mas se o óleo não se dilui nesse combustível. Então aqui a gente conseguiu observar o comportamento do óleo API-TC no combustível com diferentes porcentagens de etanol. E agora a gente vai fazer esse mesmo teste utilizando o TCW3 para motor de polpa. Dando sequência aqui então, agora a gente vai executar o mesmo teste utilizando o óleo TCW3 para motor de polpa. Lembrando que aqui a ideia não é fazer propaganda de óleo, a gente aqui só está acompanhando a reação do óleo 2 tempos em diferentes combustíveis com porcentagens diferentes de etanol. A gente está utilizando dessas marcas aqui porque são as marcas que a gente encontra aqui na nossa região. Então vocês acompanharam aí o resultado do API-TC e agora a gente vai usar o TCW3. Então o procedimento vai ser o mesmo. Aqui eu tenho gasolina comum. Eu vou utilizar 250 ml de líquido. Então nesse primeiro vidro aqui eu vou pôr 250 ml de gasolina. Nesse segundo eu vou pôr 150 de gasolina. E vamos completar com 100 de etanol. Então ele vai até 250 ali. E aqui a gente vai pôr 250 ml de etanol puro. Lembrando que agora a gente vai usar o TCW3. E aqui uma coisa. O API-TC, esse aqui da Steel, a base dele é base mineral. Como a gente comentou aí, os óleos eles são fabricados de 3 tipos: os minerais, os semissintéticos e os sintéticos. E a variação de preço também muda conforme a fabricação e também a qualidade. E aqui a gente vai usar esse aqui, TCW3, ele é semissintético. Aquele da Steel, ele é base mineral. E esse aqui é semissintético. A base dele é composta por um pouco de óleo mineral e um pouco de óleo sintético. A gente vai usar a proporção aqui, geralmente motor de polpa, é a proporção 1:50 e 1:25 quando em fase de amaciamento. Então se o seu motor é novo, geralmente no manual eles pedem para usar durante o período, se não me engano, acho que de 10 horas, a proporção de 1:25, que são 40 ml de óleo por litro de gasolina. E depois da fase de amaciamento, reduz essa proporção aí para 1:50, que seriam 20 ml de óleo por litro de gasolina. Tem pessoas que já preferem usar a 1:40, que seria 25 ml de óleo, um pouco a mais. Isso aí varia de pessoa para pessoa. A gente recomenda também usar sempre um pouco a mais, justamente por causa disso aqui, ó, a qualidade do combustível, e depois a gente vai explicar direitinho o motivo. Então aqui, como eu tenho 250 ml de combustível, se a gente dividir 20 por 4, então eu vou precisar de 5 ml de óleo em cada recipiente. Então aqui eu vou usar aquela medidinha da Steel mesmo. Como aqui é 10 ml, eu vou pôr meia tampinha em cada recipiente aqui. Esse TCW3 ele também já tem um corante meio azulado, esverdeado. Então, meia tampinha. Agora aqui a gente vai misturar. E assim como no API-TC, a gente já consegue observar que a reação é praticamente a mesma. Aqui a gente ficou com uma mistura límpida. A gente consegue ver lá nitidez. Mudou a cor da gasolina, ficou meio esverdeado. Aqui
onde a gente tem um percentual a mais de etanol, ficou aquela mistura opaca, fosca, a gente não consegue ver nada lá dentro do vidro. E aqui a gente já vê nitidamente o óleo no fundo do vidro. O procedimento aqui vai ser o mesmo. Agora são dia 24, por volta de meio-dia e meio, meio-dia e 28. A gente vai deixar de um dia para o outro e amanhã a gente vai observar o resultado aí. Dando sequência aqui então, a gente vai ver o resultado da nossa experiência aqui com o óleo 2 tempos TCW3. Hoje, dia 25 de agosto, por volta de meio-dia e 47. Então praticamente aí também 24 horas a gente deixou as misturas em descanso. Então aqui, nesse primeiro vídeo a gente colocou a gasolina comum com óleo, deixou de ontem para hoje. Como vocês podem ver aí, apesar de ter evaporado um pouco, estava com 250 ml, a gente deixou ela destampada, está com 200 ml aqui agora. Mas a gente vê que não aconteceu nada. O óleo ainda está misturado com a gasolina tranquilamente, de forma uniforme. Aqui foi aquela mistura que a gente acrescentou o etanol. Como vocês podem ver no fundo aí, ó, essa mancha marrom é o óleo. Como aqui o percentual de óleo foi muito pouco, né? A gente colocou, se não me engano, foi 5 ml. Mas mesmo assim, ó, o óleo completamente separado. Então, se você pegar uma gasolina que foi colocada aí um pouco a mais de álcool no meio do caminho, olha o que pode acontecer com o seu motor 2 tempos. Separa e vai ter problema de lubrificação, com certeza. E aqui, no etanol puro, a mesma coisa que aconteceu com o API TC. O óleo aí completamente no fundo, não dilui de forma alguma. Então, a ideia foi mostrar para vocês aí as reações do óleo em diferentes, no mesmo combustível, mas com diferentes porcentagens de etanol, e o quanto isso prejudica a lubrificação do motor. Então, às vezes você foi lá, colocou a gasolina, colocou o óleo na proporção correta e mesmo assim você teve problema. Meu motor aconteceu de riscar, aconteceu de aqueceu, travou, e vai ver a culpa não é do óleo e sim do combustível inadequado, combustível onde não há a diluição do óleo, porque o óleo ele só funciona se for diluído. Ele sem diluir são dois elementos juntos, porém separados. Então, a ideia desse vídeo foi mostrar para vocês aí a diferença entre os dois tipos de óleo. E agora a gente vai falar um pouco sobre gasolina. Que gasolina? A gente recebe muito comentário. Que gasolina que eu devo usar? Gasolina aditivada, gasolina comum, a Podium. O que acontece? Todos os manuais dos motores 2 tempos, a grande maioria pede para que se use a gasolina comum. Por quê? Eu já li em alguns manuais também que o uso da gasolina aditivada, o aditivo da gasolina junto com o óleo 2 tempos, eles são opostos, eles reagem um contrário do outro. Então o que pode acontecer? Um pode neutralizar a ação do outro. Então, de repente, já ouvi casos também falam que a gasolina ela coalha devido à reação do aditivo da gasolina com o aditivo do óleo 2 tempos. Então, a maioria dos manuais recomenda o uso da gasolina comum. A Podium, apesar de ela ser uma gasolina melhorada, não que ela seja mais pura, ela é melhorada tanto na questão de poluentes como na questão de durabilidade também. Ela é uma gasolina que a durabilidade dela é melhor, mas também tem adição de etanol. Então, e também tem aditivos. Então aí, também existem alguns motores que recomendam o uso da gasolina aditivada. Porém, se você está usando a gasolina comum no seu motor e vai resolver passar para aditivada, antes você tem que fazer descarbonização. Por quê? Na cabeça do pistão, com o passar do tempo, junta aquela carbonização. Então, se você começar a usar uma gasolina aditivada, a gasolina tem aditivos para limpar o motor.
Então ela vai agir em cima dessa carbonização e vai começar a soltar aquela carbonização. Só que aquilo ali não solta e vai embora pelo escapamento, ele solta em escamas, vai soltando os pedaços. E aqueles pedaços, em contato com a parede do cilindro e o sobe e desce do pistão, é como se fosse uma lixa. Então você acaba danificando o seu motor devido aos detritos de carbonização que fica lá dentro e acaba arriscando o cilindro, acaba arriscando o pistão. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as proporções de óleo 2 tempos. E o que é a proporção? É a indicação que vem tanto nos manuais quanto em alguns rótulos de lubrificantes, que é a proporção que você tem que usar com relação à gasolina. Nesse caso aqui, a Steel pede para que se use 1:50 desse lubrificante, que foi desenvolvido em parceria com a Castrol, com a Steel, e eles chegaram num acordo comum lá que essa quantidade de 1:50, essa proporção de 1:50, seria o suficiente para lubrificar o motor. Lembrando que essa proporção é indicada para os motores Steel. Se você tem uma máquina da Toyama, uma máquina aí da Kawashima e lá pede para que seja usada a proporção 1:25, siga a proporção que o fabricante recomenda. E por quê? Porque quando os engenheiros da Castrol foram desenvolver o lubrificante, eles levaram em consideração o projeto dos motores da Steel. Então lá eles levaram em conta rotação, temperatura de funcionamento, a folga, o material que as peças são feitas, todas da Steel. Então essa proporção aqui são para os motores Steel. Por isso que você tem que, se o seu motor não é Steel e você quer usar o óleo da Steel, é um excelente óleo. Steel Castrol é um óleo muito bom. Porém, siga a recomendação do seu fabricante, do fabricante do seu equipamento. Com relação aos equipamentos da Steel, a gente aqui recomenda que se use até a mais do que essa 1:50. A gente também recomenda a 1:25. Por quê? Justamente pela qualidade do combustível. Porque 20 ml é muito pouco óleo. Então, seria o suficiente se você pegasse um combustível onde a diluição vai ser 100%. Se você pegar um combustível onde tem um percentual a mais de etanol e essa diluição não for 100%, você vai ter problema de aquecimento e lubrificação no teu motor. Aí você vai me falar, mas se 20 ml não dilui, 40 ml também não dilui. É verdade, 40 ml também vai ter dificuldade para diluição. Só que no conjunto, na mistura como um todo, a gente vai ter uma porcentagem a mais do elemento óleo. Então, mesmo que ele não esteja diluído, mas no conjunto todo lá dentro do tanque, eu vou ter uma quantidade a mais de óleo. E essa quantidade a mais de óleo pode ser que seja suficiente para o meu motor não ter problema. Então a gente recomenda aí sempre usar um pouquinho a mais de óleo. Motores de polpa, a mesma coisa. O pessoal costuma usar também a 1:50, que daria 20 ml por litro, a 1:40, que seria 25. No nosso motor que a gente usa aqui, a gente usa 30 ml. Porque a gente sabe que a gasolina na nossa região aqui é meio complicado. Então a gente, na dúvida, coloca 30 ml e tranquilo, não é uma quantidade assim que, nossa, vai carbonizar meu motor, vou ter problema com o de excesso de óleo. Não. Então, é isso. E o que significa isso aqui? Isso aqui, tem gente que acha que é porcentagem, tem gente que acha que é quantidade, e não é. Isso aqui chama-se proporção. O que é proporção de alguma coisa? Vamos supor, eu tenho lá os dois elementos que fazem parte da mistura, o óleo e a gasolina. Então, no todo, o primeiro item seria aqui 1:50, a proporção de óleo para 50 partes de combustível. Então eu tenho que ter uma parte de óleo para 50 partes de combustível. Então, para simplificar, vamos supor, a gente aqui costuma usar quantidade de óleo por litro de gasolina, porque litro é a unidade comum de líquido nosso aqui no dia a dia. Então a gente já acostumou. Mas nesse caso aqui de proporção, a gente poderia usar qualquer coisa, desde que se respeite a proporção. Que nem nesse caso aqui 1:50. Eu poderia pegar 50 tampinhas de gasolina dessa aqui e colocar uma tampinha de óleo. Então seria a proporção, uma de óleo para 50 de gasolina. Vamos supor que eu não usasse essa tampinha. Vamos supor que eu usasse esse vidro aqui, ó. Então eu colocaria um vidro desse aqui de óleo para 50 vidros de gasolina. Então, independente do que eu vou usar, desde que eu respeite a proporção, a mistura está correta. Só que no dia a dia a gente costuma usar quantidade de óleo
por litro de gasolina, que nem nesse caso aqui. A proporção 1:50 seria 20 ml de óleo para 1 litro de gasolina. Por quê? Se eu pegar 1000 ml, que é 1 litro, e dividir ele por 50, eu vou ter 20 ml. Então 20 ml seria essa uma parte de óleo. A proporção 1:25, que são 40 ml de óleo por litro de gasolina, que é a proporção mais recomendada aí na maioria dos manuais. Então o que é? É eu pegar 1 litro de gasolina, dividir ele por 25 e eu vou ter como resultado os 40 ml, que seria 40 ml de óleo. Então não tem segredo. Geralmente, junto com os equipamentos, sempre vem um misturador para a gente fazer a mistura do óleo e da gasolina. Esse aqui é o que acompanha o motosserra da Toyama. E aqui é bem simples. Como é que funciona? Então são dois reservatórios separados. Nesse aqui, maior, eu coloco a gasolina. E nesse aqui, menor, eu coloco o óleo. E aqui, ó, ele me mostra as proporções. Nesse caso aqui, 25:1 ou 1:25. Sempre o número maior é com relação à gasolina. E o número menor seria o do óleo. Então aqui seria nessa proporção, 25:1. Então se eu fosse colocar gasolina até no número 10 aqui, eu teria que colocar óleo até no número 10 aqui. Beleza, depois eu fecho os dois, aqui tem uma ligação e chacoalhando eu iria fazer a mistura. Do outro lado aqui já é a outra proporção, que seria 1:50. Então, se eu colocar até aqui de gasolina, eu tenho que colocar até aqui de óleo. Então notem que na proporção 1:50 ou 50:1, seriam bem menos óleo. Por quê? Na 1:25 eu teria que dobrar o óleo. Então, cada equipamento tem seu misturador e nesse aqui funciona dessa forma. Existem uns, acho que o da Steel, se eu não me engano, é assim. O que acontece? Existem duas marcas. No mesmo, é um recipiente só, porém com duas marcas. Então, aqui eu fiz só um modelo. Então seria assim, eu colocaria gasolina até na primeira marca e depois o óleo eu completaria até o segundo tracinho e chacoalharia. Então lá também, dos dois lados, cada lado é referente a uma proporção, geralmente é 1:25 e do outro lado a 1:50. E é assim que a gente faz a mistura de óleo. Isso quando a gente tem o misturador. Ou então é aquele esquema da proporção por litro mesmo, que nem a 1:50 seria 20 ml, a 1:25 seria 40 ml e assim vai. Existem várias tabelas já prontas aí na internet, vocês conseguem, com relação a essas proporções aí, a quantidade certinha. Tem umas que mostram até o valor com relação à porcentagem, quantos por cento corresponde. Então é bem fácil de encontrar esse material aí. Certo, galera? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha aí pra gente.